Atenção, está no ar Redação TG. Oferecimento AG Max Construtora e Incorporadora. Construímos sua casa do início ao fim da obra. Tudo com valor planejado que cabe dentro do seu orçamento. Agora em novo endereço. Rua Alexandre Bramati, 538. Telefone 3341-2153. O novo coronavírus já é uma realidade presente em todas as regiões e todos nós precisamos estar preparados, principalmente para evitar o contágio com essa doença que chegou surpreendendo e de forma totalmente invasiva, modificando o cotidiano no mundo inteiro, provocando colapsos na área da saúde em países, estados e municípios, levando muitas pessoas à morte, mas também é preciso ressaltar que a grande maioria das pessoas se recuperam e outra grande maioria das pessoas afetadas nem chegam a situações mais graves. Tudo depende das condições de saúde em que a pessoa se encontra quando é afetada. Por isso é necessário estarmos preparados para que, no caso de sermos infectados, isso não venha a se agravar com a contaminação da Covid-19. No Rio Grande do Sul, os hospitais estão preparados para receber e tratar com qualidade quem for diagnosticado e precisar de tratamento hospitalar. As UTIs, pelo menos até o momento, estão com capacidade de absorver a demanda, mesmo que isso aumente, desde que não seja de forma muito acentuada. Mas o importante é ficarmos bem informados sobre o problema e adotarmos todas as medidas sugeridas pela classe médica e científica para nos prevenirmos, cientes de que esse problema já não é mais só das outras regiões, ele chegou aqui também. Nós já temos um caso confirmado em Floriano Peixoto e outro em Getúlio Vargas. Hoje nós vamos apresentar uma entrevista sobre esse assunto com uma médica que é getuliense e convive diariamente com os casos mais graves de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Porto Alegre, onde é especialista nas UTIs de dois dos mais bem conceituados hospitais do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar a entrevista. Nós estamos em contato com a doutora Luciana Tagliari, médica intensivista, especialista em UTI e que atua nos hospitais Moinhos de Vento e Ernesto Dornelles em Porto Alegre e lida diariamente com pessoas que estão acometidas pelo novo coronavírus, uma nova realidade na área da saúde e que vem acometendo muitas pessoas em todas as regiões. Queremos destacar inicialmente que a doutora Luciana é getuliense. Prazer conversar com a senhora, doutora Luciana. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite em participar. Doutora Luciana, como é que geralmente as pessoas acometidas pelo novo coronavírus chegam na UTI? Qual é o real estado delas? Quais são os sintomas e quais são os critérios usados para determinar que elas precisam ser tratadas na UTI? Os pacientes que precisam de cuidado intensivo, eles são destinados à UTI justamente por estarem mais debilitados, né? Com potencial risco de deterioração do seu estado de saúde ou eles já estão com risco de vida. Tá? Habitualmente, esse potencial risco se dá pelo comprometimento pulmonar pelo vírus, que vai impor uma dificuldade para respirar ou uma falta de ar, ou então interferir na troca de oxigênio pelos pulmões, né? Que é o estado mais grave, digamos assim. A apresentação dos sintomas, ela é variável, né? Os sintomas podem ser leves inicialmente, pode ser só uma dor de garganta, tosse, febre, às vezes febre baixa, às vezes nem apresenta febre, cansaço, algumas vezes pode se apresentar como diarreia. E a piora do quadro respiratório se dá com o passar dos dias, até em torno de 10 dias ela pode aparecer ali, até algumas vezes mais, a gente percebe na clínica. E é o momento que o corpo está mais inflamado, né, que tem uma resposta inflamatória maior do organismo e que esses sintomas se evidenciam, né, a dificuldade respiratória, a alteração da oxigenação ou a falta de ar que é relatada pelos pacientes.
O critério, então, para precisar de UTI vai englobar justamente a piora da oxigenação, a piora da dificuldade de respirar, o esforço ventilatório que a gente observa, ou alteração do estado de consciência, se ele está muito sonolento ou se ele está agitado, que é um sinal de gravidade, né? Todas essas alterações são critérios para internar o paciente na UTI, porque ele está num potencial risco de deterioração ou risco de vida. Quais são os procedimentos iniciais na UTI com o paciente diagnosticado com o novo coronavírus? O que é mais urgente para essas pessoas? Então, inicialmente, as UTIs organizaram áreas físicas destinadas para esses pacientes, né, para que não deixá-los entre os outros pacientes que estão internados por outras doenças, né, evitando o contágio. Então, a equipe se paramenta com equipamento de proteção individual, né, para receber esses pacientes e evitar que a equipe se contamine e fique doente. E ao chegar na UTI, esse paciente vai ser monitorizado, vão ser vistos todos os sinais vitais dele, né, e avaliada a gravidade do comprometimento respiratório e qual é o suporte respiratório que ele precisa. Alguns precisam só de oxigênio por máscara ou, né, catéter nasal, e alguns precisam ser entubados e ser conectados a ventiladores mecânicos para ajudar na troca respiratória. Então vai depender do estado, né, do grau de comprometimento que ele vai estar. Às vezes são instituídos cateteres em veias e artérias para administração de medicamentos, monitorização de pressão mais invasiva, alguns precisam de sonda para alimentação. Tudo isso vai ser avaliado conforme a necessidade e a situação que o paciente se encontra. São avaliados vários exames e o funcionamento dos outros órgãos, porque o vírus não compromete só o pulmão. Então, além do pulmão, são tomadas medidas para fazer suporte em caso de alguma falência de outro órgão, além do pulmão. Geralmente, quanto tempo as pessoas ficam em tratamento intensivo, normalmente, para se recuperarem o suficiente e voltar para um leito normal, doutora Luciana? O tempo vai depender justamente da apresentação da doença, da gravidade em que ela se apresenta. Tem alguns pacientes que precisam só de suporte de oxigênio, né? Esses normalmente têm um período mais curto, uma estadia mais curta na UTI, de alguns dias. Mas os pacientes que precisam de ventilação mecânica invasiva, que precisam ser entubados e conectados, né, num aparelho de ventilação, esses a gente está observando que eles precisam de mais tempo para recuperação. Eles chegaram a completar 20 a 30 dias de internação na UTI para conseguirmos ter uma melhora, né, funcional para que eles pudessem ter alta da UTI. Então, é um tempo realmente prolongado de assistência dentro da UTI. Existe uma regra geral para todos os casos de coronavírus ou existem particularidades entre um caso e outro? Eu acho que a regra geral é identificar precocemente o paciente que está piorando, porque sim, ele vai precisar de UTI. Mas a doença, ela é nova, né? Nós fomos aprendendo como ela se comporta no dia a dia e com a experiência dos colegas intensivistas dos outros países que enfrentaram a doença antes de nós, né? Nós sabemos que esses pacientes se tornam muito graves, que o vírus não compromete só os pulmões, como eu falei antes, mas as intervenções que vão ser necessárias depende de cada paciente, vai depender do comprometimento da doença, se acomete rim, se acomete a parte neurológica, se acomete a parte cardiovascular. Dependendo de cada grau de comprometimento, a gente faz a intervenção conforme a necessidade que o paciente precisa para poder se recuperar. Não existe uma receita de bolo para todos, né? Não existe uma regra para essa doença. Ainda não tem comprovação de nenhuma medicação que mude o curso da doença. Tem vários estudos que estão em andamento nesse momento, mas a gente não tem nenhum resultado com evidência boa do que realmente pode modificar o curso dessa doença. Esperamos que isso saia em breve. Doutora Luciana, poderia nos deixar uma mensagem final com base naquilo que tens vivenciado nas unidades de tratamento intensivo em Porto Alegre e para que as pessoas levem a sério esse novo problema que surgiu no mundo, para que procurem evitar o contágio? O que se poderia dizer nesse momento às pessoas que de repente ainda não se conscientizaram que isso é real e que está presente em todas as regiões? Acho que o que eu gostaria de dizer é que as pessoas não entrem em pânico, o pânico não ajuda nada, né?
A apresentação dessa doença, na grande maioria das vezes, não vai ser o estado grave, porém, uma porcentagem vai apresentar esse estado grave. Tem um grupo de risco, né, de pessoas acima de 60 anos, com algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, que são o grupo de maior preocupação, mas também nós estamos vendo jovens que estão sendo acometidos sem ter doenças, né? Então, uma porcentagem tem esse risco e vai precisar de atendimento médico. O medo maior é que uma grande porcentagem da população precise de atendimento médico ao mesmo tempo, né? E que o sistema não consiga absorver essa demanda, que é a realidade de São Paulo nesse momento, que é muito triste. O Rio Grande do Sul, a quarentena funcionou, né? Parece ter funcionado. Nossa taxa de contaminação foi muito controlada. Nossa realidade é completamente diferente de São Paulo, mas fica a preocupação no momento da liberação, né? Das atividades comerciais, que são necessárias, porque também não tem como manter fechado por muito tempo. As pessoas precisam ganhar dinheiro, né? Precisam sobreviver. Então, a preocupação nessa liberação é que ela seja um cuidado delicado, né? Que se libere, mas que a população se mantenha consciente que precisa tomar medidas para evitar que a contaminação seja muito grande e que a gente né, proporcione um colapso do nosso sistema de saúde. Então, como conselho pessoal e profissional como médica, eu quero que as pessoas fiquem bem, né, e que todo mundo possa ser atendido, é que todo mundo use máscara ao sair de casa. Pode ser máscaras confeccionadas, né, de tecido, só tem que ter dupla folha, né, máscara para trabalhar, para sair de casa, para ir ao mercado, lavar as mãos insistentemente, evitar as aglomerações. Isso é o que a gente percebe que está difícil, né? Evitar ficar em grupos, compartilhar chimarrão. Às vezes a gente acha que a pessoa do lado está bem, mas ela pode ser um vetor assintomático, né? Não ter sintomas ainda, estar passando a doença. E organizar no momento que as atividades foram liberadas. O comércio pode organizar para os clientes entrarem, né, de uma forma individual. Os restaurantes podem separar as mesas, tem vários cuidados, limpar as superfícies, né, dos balcões, as cadeiras, várias coisas que podem ser feitas, que podem funcionar, né, para controlar o contágio. O contágio é feito por gotículas e aerossóis, então as máscaras funcionam nesse sentido, e a lavagem das mãos e a limpeza das superfícies para que as pessoas não toquem, né, e se contaminem com o vírus em locais onde pessoas que estão contaminadas tocaram antes, né. Eu acho que todas essas medidas podem ajudar e podem funcionar, né. Esperamos que a gente consiga passar bem por essa pandemia, menor número possível de pessoas acometidas, né, e que a gente consiga reerguer a economia também, consiga enfrentar tudo isso. Nós agradecemos imensamente a doutora Luciana Tagliari pela atenção dispensada. Muito obrigado, doutora. Um bom trabalho e parabéns por sua luta em salvar vidas. Você acompanhou Redação TG. Oferecimento: Consultório Odontológico, doutora Tatiane Perger e doutor Juliano Silvestrin. Agende seu horário, venha nos fazer uma visita.